Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Masterclass de Recuperação de Créditos Tributários. Uma Masterclass na qual a gente pretende ensinar a você, na prática, como recuperar crédito tributário, aumentar os seus ganhos, mesmo que você não tenha experiência com o assunto. Para iniciar a nossa conversa dessa Masterclass, eu quero falar para vocês um pouco da minha história. Eu sou o professor Felipe Teixeira, tenho 14 anos de prática tributária enquanto advogado tributarista e mais um pouquinho de prática porque desde o meu segundo semestre de faculdade que eu estagio nessa área tributária. Mas a verdade é que eu nem sempre trabalhei com recuperação de crédito tributário. Antes, quando eu iniciei minha carreira lá, mais ou menos em 2007, 2008, eu fazia muito defesa de autos de infração, impugnação administrativa, né? Trabalhava na defesa de contribuintes em execuções fiscais, fazia alguns pareceres, enfim, eu não havia despertado logo no início da minha carreira para esse mundo, para esse mercado da recuperação de créditos tributários. Foi aí que, em 2014, mais ou menos, quando nós tivemos uma crise econômica expressiva no Brasil, que se estendeu, né, ainda está nos acompanhando desde então, eu comecei a sentir de fato a necessidade de atuar com recuperação de crédito. E vejam, não foi nada que instalou na minha cabeça, como eu estou querendo despertar agora em vocês esse sentimento. Não. Foram os meus próprios clientes que, diante daquela situação de adversidade, de crise econômica, de estrangulamento de caixa, me pediram para que eu visse, né, analisasse se havia algum crédito tributário a recuperar nos negócios deles, nas empresas deles. E aí foi que eu iniciei o trabalho na área de recuperação de créditos tributários, que é um nicho, né, do direito tributário, um nicho também do que eu gosto de chamar de planejamento tributário. Não, hoje não dá para fazer planejamento tributário sem pensar em recuperação de crédito tributário. Então, eu iniciei com força nessa área ali mais ou menos em 2014, 2015, para ser mais exato. Então, já tem um tempinho que eu venho estudando as possibilidades de recuperação de crédito, seja na esfera administrativa, que a gente vai falar, seja na esfera judicial, com as teses tributárias, que a gente também vai discutir nessa masterclass. Mas eu queria dizer para você que está me assistindo no YouTube, acessar a nossa plataforma no site www.empreendedorcontábil.com para que você possa assistir por lá essa masterclass e as outras, né, masterclass que virão pela frente, para que você possa inclusive ter acesso ao seu certificado de participação na masterclass. Quem está assistindo pelo YouTube vai ter o mesmo conteúdo, mas não vai ter acesso ao certificado que só vai ter quem assistir pela plataforma no site que eu acabei de falar, o empreendedorcontábil.com, tá bom? Bom, agora, sem mais delongas, né, já que eu conversei com vocês sobre como eu comecei na recuperação de crédito, já disse para vocês irem para a plataforma, eu vou iniciar aqui uma apresentação com alguns slides para que a gente possa falar mais a fundo, né, da recuperação de crédito, um assunto que está tão em evidência hoje em dia. E é exatamente sobre isso que a gente vai começar falando. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o nosso slide. Vamos iniciar aqui a apresentação. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: por que está todo mundo falando em recuperação de crédito? Por que eu estou aqui fazendo essa masterclass e você está procurando entender mais sobre recuperação de crédito assistindo a masterclass? É por um motivo muito parecido com o que eu comecei a trabalhar com recuperação de crédito lá em 2015, né? É a necessidade do empresário. E de onde que vem essa necessidade das empresas? Vejam que de 2015 para cá,
o PIB brasileiro tem enfrentado problemas, né? Ele tem tido percentuais muito abaixo do esperado. Tivemos uma grande queda em 2015 e 2016, outra grande queda em 2020, até em função da pandemia do Covid-19. Mas mesmo nos anos em que nós não tivemos queda no PIB, 2017, 18 e 19, nós tivemos crescimentos muito baixos, né? Muito abaixo do que um país deve ter na sua economia. E além dessas quedas de PIB, vejam aqui na outra coluna que eu coloquei para vocês aqui, que trata das recuperações judiciais, muitas empresas, gente, nesses últimos 5, 6, 7 anos, entraram com pedidos de recuperação judicial. A antiga falência, né, e concordata. Então, o endividamento das empresas, o nível de endividamento das empresas é muito alto, está cada vez mais alto em função, repito, agora da pandemia que nós estamos atravessando. Mas é importante que a gente perceba também que você pode até estar pensando, olha, mas 1.100 pedidos de recuperação judicial, 1.300 em 2019, é pouco comparado ao contingente de empresas, de pessoas jurídicas que nós temos no Brasil. É fato, é pouco, se a gente for comparar em números absolutos. O que a gente precisa entender é que o processo de recuperação judicial, ele é um processo caro, custoso e que, portanto, nem toda empresa, aliás, a grande minoria das empresas que estão em dificuldade, entram com esse tipo de processo na justiça para tentar postergar o pagamento das suas dívidas, inclusive em condições diferenciadas, né, com deságio. Se são poucas as empresas que podem ter acesso a esse tipo de instrumento chamado recuperação judicial, a gente pode concluir que a grande maioria das empresas, minha gente, quando está em dificuldade, simplesmente fecha as suas portas e deixa de pagar os seus credores, sejam eles credores trabalhistas, sejam eles fornecedores ou, evidentemente, o próprio fisco, né? Tem muita empresa que simplesmente fecha a porta e deixa de pagar os seus débitos, inclusive os débitos fiscais. Então, é nesse cenário de dificuldade que nasce a chamada recuperação de crédito tributário. Por quê? Porque é na dificuldade, né? É quando o rio está vazio que a gente consegue enxergar as pedras lá no fundo. E o empresário, diante de toda essa dificuldade, ele sentiu a necessidade de ter um produto, ter um profissional ao seu lado que entendesse de recuperação de crédito, exatamente como a gente vai falar daqui a pouco, para oxigenar esses caixas que estão tão estrangulados em função da crise econômica no Brasil que não que fica teimando em não ceder, né, essa crise. Para vocês terem uma ideia da importância da recuperação de tributos no Brasil, nós tivemos entre janeiro e outubro de 2020 31 bilhões realizados a título de restituições de tributo federal. Aqui eu estou falando de Receita Federal, tá? Em 2020, as compensações chegaram ao patamar de 167 bi. Eu não estou falando de milhões, estou falando de bilhões com B de bola. E vejam só que interessante. 63% dessas compensações que ocorreram na esfera federal em 2020 são oriundas de créditos reconhecidos em ações judiciais. Aliás, boa parte desses créditos aqui que foram objeto de compensação em 2020, uma compensação bilionária, né? Esses créditos, eles são oriundos exatamente da chamada tese do século, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que vai ser objeto aqui de estudo nosso, mais posteriormente ainda nessa Masterclass, tá? E os motivos são vários para recuperar crédito tributário, né? Inclusive,
Quando a gente trata desses motivos aqui, e eu explicito para vocês esses motivos, a gente utiliza muito esses motivos, essa exposição de motivos, para convencer o empresário, a empresa, a fechar o contrato de recuperação de crédito. O primeiro grande motivo é exatamente o chamado fluxo de caixa. Como eu falei para vocês, as crises dos anos passados e a crise que nós estamos atravessando atualmente faz com que a empresa tenha o seu caixa estrangulado, né? O fluxo de caixa é muito atingido em função da crise econômica. Macroeconomia é um efeito dominó, né? Se a indústria está ruim, o comércio vai ficar ruim. Se o comércio vai ficar ruim, o atacadista está ruim, o varejista também está. Então, acaba sendo um efeito dominó. De forma que a recuperação de créditos tributários, seja na esfera administrativa, ou seja, sem a necessidade de ação judicial, seja na esfera judicial, ela dá esse fôlego de caixa para a empresa, que é o que a grande maioria delas está precisando nesse momento. E vejam que outro grande motivo para a gente falar e vender o serviço de recuperação de crédito é exatamente a concorrência. Como que eu vou convencer o empresário a comprar um serviço de recuperação de crédito? Mostrando que o concorrente dele está, sim, se utilizando desse instrumento chamado recuperação de tributos, né? Não temos dúvida que o tributo é, sim, uma despesa que impacta diretamente na lucratividade. E se o meu concorrente está se utilizando dessas técnicas de recuperação de crédito e eu não estou, é lógico que o meu produto, o meu serviço vão chegar ao mercado em condições de desigualdade com esse concorrente, né? Ele, evidentemente, vai estar em muito mais condições de competitividade do que a empresa que não está se utilizando dessas teses tributárias e também da recuperação de crédito na esfera administrativa. E, por fim, outro bom motivo para a gente falar em recuperação de crédito tributário é a questão da segurança jurídica. Os temas que nós vamos tratar aqui na nossa Masterclass de recuperação de créditos são temas que já estão pacificados, seja a recuperação na esfera administrativa, mais voltada para as empresas optantes pelo Simples Nacional, seja as chamadas teses tributárias que têm que ser requeridas e conseguidas judicialmente, né, para que o contribuinte possa experimentar essa redução de carga e essa oxigenação do seu caixa com o recebimento do crédito indevidamente pago. Agora, vejam vocês que boa parte dessas teses de recuperação de crédito tributário já estão consolidadas também no judiciário brasileiro. Seja porque foram julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo ou pelo STF, Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, tá? Isso é importante, pessoal, esses julgamentos em sede de recurso repetitivo, como foi o caso das verbas indenizatórias sobre a folha, ou com repercussão geral, como foi o caso da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, porque quando há julgamentos nesses padrões, o judiciário, as outras instâncias do judiciário, segunda instância e juiz de primeira instância, eles ficam vinculados ao entendimento do STJ ou do STF, o que faz, evidentemente, que a gente tenha maior segurança jurídica e não apenas isso, faz também com que os processos que tratam, que abordam essas teses, eles tramitem com mais rapidez, já que eles terminam na segunda instância de julgamento, porque quando a matéria é julgada pelo STF ou pelo STJ em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo, o processo não sobe mais para uma instância superior, ele finda na segunda instância. Então, esse é outro bom argumento para a gente trabalhar com as chamadas teses tributárias, tá? Só que nós sabemos, né? Falei para vocês que eu já estou há alguns anos nesse mercado de recuperação de crédito. Nós sabemos que
o empresário, quando a gente vai oferecer esse tipo de produto, ele vai oferecer esse tipo de serviço, ele nos apresenta alguns obstáculos, né? Que aqui eu vou chamar de objeções. O primeiro obstáculo, adivinha, é o contador. Se você é contador, né, e está assistindo a nossa Masterclass, você já pode ter se deparado com alguma situação desse gênero, né? Um escritório que vem de fora, oferecer um produto de recuperação de crédito para o seu cliente e o seu cliente vai lhe consultar para saber se aquela recuperação de crédito é ou não viável, quais são os riscos, enfim, vai perguntar a sua opinião, contador, já que muitas vezes o contador assume não apenas a posição de contador, né, mas contador, advogado, às vezes até psicólogo. Então, o empresário, de fato, ele recorre ao contador quando ele recebe essa provocação externa desse serviço de recuperação de crédito, para que o contador ele dê o seu parecer e diga se vale ou não a pena. Agora, gente, não tem como um contador dar um parecer viável, seguro, se ele não conhece o mercado de recuperação de créditos, se ele está por fora, né, das teses tributárias, se ele não conhece as possibilidades administrativas de recuperação de crédito. Então, esse é mais um motivo da gente estar fazendo essa masterclass, porque o contador ele precisa desse conhecimento. Precisa desse conhecimento para que muitas vezes, até por uma questão de preconceito, ele barre a possibilidade desse cliente fazer a recuperação de crédito. Muito importante também é a parceria que deve existir entre advogado e contador quando a gente está tratando de recuperação de crédito. Explico por quê. Muitas vezes é o advogado quem chega, né, na empresa ou uma empresa de fora, né, uma consultoria de fora, que não é você, contador, para oferecer esses produtos aqui de recuperação de crédito. Seja voltado para o Simples Nacional, administrativamente, seja para outros regimes tributários, lucro real e presumido, e aí a gente está falando mais de teses tributárias judiciais. Mas veja você que é importante que o advogado e o contador estejam alinhados. Enquanto o advogado, muitas vezes, tem mais conhecimento, especialmente no que diz respeito às teses tributárias judiciais, é o contador que vai estar ali, lado a lado com o cliente. É o contador que vai, inclusive, ter acesso à documentação desse contribuinte para fazer um eventual levantamento de crédito, seja em relação a uma tese administrativa, seja em relação a uma tese judicial. Então, essa parceria, né, essa vinculação, essa simbiose, ela é importante de existir entre advogado e contador, para que a gente possa estabelecer, inclusive, as parcerias para a recuperação de crédito. Não há nada de errado, gente, em um contador ter uma parceria com um advogado e vice-versa, né? De jeito nenhum. Eu mesmo tenho vários parceiros contadores. Dentro do meu escritório, tenho contadores trabalhando comigo nessa parte de recuperação de crédito, exatamente por entender que eu não consigo abarcar o mundo com as pernas. E você também tem que ter esse feeling, essa noção, para que você não queira fazer tudo sozinho, né? Quando a gente mescla o conhecimento do contador com o conhecimento do advogado, o trabalho sai muito mais bem feito. E aí todo mundo ganha, principalmente o cliente que está sendo atendido por vocês. Então, não tirem isso de mente, tá? Tenham isso sempre em mente, essa importância da parceria entre advogado e contador. A outra segunda objeção, grande objeção do empresariado, talvez a principal seja essa, mais até que a questão do contador, minha gente, é o medo de ser retaliado pelo fisco. Isso é comum, né, gente? Isso é normal que exista esse medo, até porque nós vivemos em um país cujo fisco é muito atuante. Mas o que eu posso dizer para vocês é que as teses sobre as quais nós vamos tratar aqui, elas não têm gerado nenhum tipo de retaliação por parte do fisco. É normal que alguns estados, né, e aqui estou tratando mais do ICMS, tenham um olhar
mais próximo do contribuinte, uma relação de maior pessoalidade. Mas quando a gente está tratando de recuperação de crédito federal, eu posso dizer para vocês, inclusive em função desses anos de experiência, que não é comum, né, não é normal que o fisco venha fiscalizar o contribuinte, ou seja, que você chame o fiscal para dentro da empresa pelo fato de estar buscando uma restituição de tributo. Até porque, gente, a restituição de tributo, como nós vamos ver daqui a pouco, é um direito previsto em lei, no próprio Código Tributário Nacional, que é a lei complementar que traça as normas gerais de direito tributário. Então, nós aqui não estamos inventando a roda falando em recuperação de crédito. O que nós estamos tentando fazer é ensinar para você os atalhos, né, os caminhos práticos para que você tenha acesso, tenha o conhecimento sobre esse produto e possa oferecê-lo no mercado, evidentemente aumentando os seus ganhos. Outra coisa que é muito comum da gente escutar do empresário é o que está aqui no item C do slide, que é vai demorar demais para eu receber, né? E aqui essa justificativa do empresário ela é muito voltada para as questões de recuperação de crédito na esfera judicial, né? Ah, doutor, vou entrar na justiça para recuperar um crédito e vai passar 10 anos. Gente, isso não é verdade, né? Nós já dissemos que quando uma tese, quando uma matéria ela é julgada em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral, a tramitação dela é muito mais rápida, porque ela só vai tramitar em 2 instâncias, né? Ela não sobe mais para o STF ou para o STJ. Isso se chama celeridade, né? A gente ter hoje a condição de findar processos de recuperação de crédito em 3 anos no Brasil, ou às vezes até menos, considerando que um processo geralmente se arrasta por anos no nosso judiciário, a gente conseguir finalizar um processo dessa natureza em 3 anos é uma vitória muito grande para o contribuinte. E mais, é importante dizer que enquanto esse processo estiver tramitando, né, gente, mesmo que ele demore 2, 3, 4, 5, 6 anos, durante esse prazo de tramitação do processo, esse crédito tributário que o contribuinte está tentando reaver por meio do processo judicial, ele vai ser atualizado pela Selic, né? Desde a data do pagamento indevido do tributo. Isso também vale para a recuperação de créditos na esfera administrativa. Quando nós vamos pedir um tributo de volta, a gente atualiza esse crédito pela Selic. Afinal, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Quando a empresa atrasa o tributo, né, ela é penalizada com a incidência da multa moratória e dos juros. Tá? Aqui da mesma forma. Se eu paguei um tributo indevidamente, esse tributo, evidentemente, que não vai ter multa incidente sobre essa recuperação, né? Mas os juros Selic, sim, vão incidir sobre esse crédito tributário que eu paguei indevidamente. E, gente, os juros Selic fazem uma grande diferença, podem ajudar muito aí a aumentar esse bolo de recuperação de crédito, tá bom? E nós temos, até para efeito didático aqui, pessoal, 2 modalidades de recuperação de crédito. Essa recuperação de crédito ela pode ser administrativa, sem a necessidade, portanto, de ajuizar uma ação judicial. O contribuinte se dirige ao fisco e faz esse pedido de forma administrativa, diretamente com o fisco. E nós temos também a recuperação de créditos na esfera judicial. Aqui, quando a gente está tratando de recuperação judicial de crédito tributário, nós aplicamos as chamadas teses tributárias. Existem muitas, gente, muitas, né? No STF, tem atualmente mais de 150 teses em discussão, teses tributárias, né? Para vocês verem o manicômio que é o nosso sistema tributário nacional. Mas lógico que a gente, durante a nossa masterclass, não vai tratar de todas as teses tributárias. A gente vai buscar trazer aqui para vocês as teses tributárias que já estão mais consolidadas e que estão em evidência por possibilitarem ao empresário recuperar tributo e oxigenar o seu caixa. E principalmente, né, a recuperação de crédito tributário, pessoal, ela se trata de uma grande possibilidade de ganho de honorários
para quem conhece esses produtos, né? Um ganho exponencial de honorários. Muita gente, muitos profissionais que trabalham nessa área ficaram milionários com a recuperação de créditos tributários. Então, é algo que o profissional da área contábil, profissional da área jurídica, profissional da área da administração e áreas afins não pode, pessoal, deixar passar desapercebido, né? Em função da grande possibilidade de ganho que existe com um trabalho apenas de recuperação tributária, tá? Esse pedido de restituição, seja ele administrativo, seja ele judicial, né, gente? Ele pode e deve acontecer com embasamento legal. E eu já tinha falado para vocês agora há pouco que é o Código Tributário Nacional que prevê a possibilidade da recuperação de tributos por parte daquele contribuinte que pagou um tributo indevidamente ou a maior. O artigo 165 do Código Tributário Nacional diz que o sujeito passivo que tiver pago o tributo indevidamente ou a maior tem direito à restituição desse tributo. Nada mais justo, né, pessoal? Se isso não fosse possível, nós estaríamos contribuindo para um enriquecimento sem causa do fisco, que recebeu um tributo que ele não deveria ter recebido. Agora, nós temos que tomar cuidado, e essa é outro gatilho, né, que você utiliza para fechar um negócio com o empresário, até porque é um gatilho verdadeiro, ninguém aqui está vendendo ilusão, é que essa restituição ela tem que ser feita dentro de um prazo, né, gente? Que é o prazo de 5 anos. Se eu paguei um tributo indevidamente há 5 anos atrás, né, eu tenho que correr para pedir logo essa restituição. Porque se passarem mais de 5 anos da data do pagamento indevido desse tributo, o contribuinte vai perder o seu direito de pedir a restituição. Esse direito vai perecer, ele vai ser atingido pela prescrição. Então, é importante que duas coisas. Primeiro, você tenha ciência disso, desse prazo, até na hora de realizar os cálculos de levantamento de crédito, gente, tributário indevidamente pago, não adianta estar fazendo levantamento de período antes dos últimos 5 anos ou antes dos últimos 60 meses, se nós estivermos tratando de um tributo de apuração mensal. Tá? Não adianta, você vai perder o seu tempo, porque o que foi pago há mais de 60 meses não pode ser objeto de restituição. E é principalmente importante dizer para o empresário que a cada mês que passa, ele vai perdendo um mês de tributo indevidamente pago lá atrás, lá nos 5 anos, né? Então, quando a gente está tratando de recuperação de crédito, gente, o tempo ele corre contra a empresa, corre contra o contribuinte, porque precisa ser respeitado esse prazo de 5 anos que a legislação estabelece. Então, primeira atenção que você tem que ter é exatamente em relação a esse prazo prescricional de 5 anos. Não deixa uma oportunidade escapar, ou um crédito perecer, porque você não atentou a esse prazo, tá? Ali, afinal, menos créditos recuperados, menos honorários para o profissional que está trabalhando, tá? Vejam, quando a gente está tratando de recuperação administrativa de crédito tributário, ou seja, sem a necessidade de ação judicial, a gente vai tratar disso ainda, não especificamente nessa Masterclass, mas nas outras que vêm pela frente. Quando o pedido é administrativo, gente, especialmente quando a gente está tratando de pedidos relacionados às empresas do Simples Nacional, às restituições, né, voltadas para as empresas do Simples Nacional, que hoje em dia está muito em voga, né, muito em evidência, a restituição do PIS/COFINS quando o produto for monofásico e do ICMS quando essa mercadoria vendida pela empresa do Simples já tiver sido submetida ao pagamento de ICMS, substituição tributária no início da cadeia, vejam que aqui
o pedido se dá todo de forma eletrônica, tá? Via portal do Simples Nacional, ou se você estiver fazendo um pedido de restituição administrativa para uma empresa do lucro real, do lucro presumido, você vai fazer esse pedido via ECAC, tudo eletrônico. É assim que a gente se comunica hoje com o fisco, né? De forma eletrônica. Por outro lado, se nós estivermos tratando de recuperação judicial de tributos, aí não. Aí a gente tem que ter atenção, e isso é importante não apenas para o advogado, mas também para o contador. Porque lembrem-se que eu falei lá no início que é o contador que vai dar esse parecer sobre a viabilidade ou não de uma recuperação de crédito tributário. E judicialmente, pessoal, se você tiver um cliente, por exemplo, que quer excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, buscar esse direito por meio de uma ação judicial, ele vai ter basicamente dois caminhos para seguir. E, aliás, essa dúvida é muito comum, inclusive, entre advogados, né? Ele tem o caminho do mandado de segurança ou da ação de repetição de indébito, que é a ação de restituição, que a gente chama no direito de ação ordinária. Como tudo na vida, gente, escolher entre o mandado de segurança ou entre a ação ordinária de repetição de indébito tem suas vantagens e as suas desvantagens. A grande vantagem do mandado de segurança, que é esse primeiro instrumento processual que a gente está expondo aqui nessa masterclass, é que caso você, profissional que está atuando com recuperação de crédito, entre com a ação de mandado de segurança e perca a ação, no final os tribunais entenderem que você não tem aquele direito que você está pleiteando no mandado de segurança, não vai haver condenação em honorários para o seu cliente, né? Honorários sucumbenciais. A gente sabe que no direito nós temos dois tipos de honorários, né? Primeiro são os honorários contratuais, que é aquele honorário que você estabelece com o seu cliente. Suponha que você vai entrar com essa ação de recuperação de crédito, fez o levantamento de crédito antes de entrar com a ação, encontrou lá um valor de 1 milhão e você estipula com o seu cliente o seguinte: olha, do valor que a empresa recuperar, desse 1 milhão aqui que ela vai recuperar, eu quero 30% de honorários. Vocês acordam isso em contrato e está tudo certo. Esses são os honorários contratuais. Mas além dos honorários contratuais, quando alguém ganha ou perde uma causa, gente, o juiz condena a parte perdedora a pagar honorários sucumbenciais para os advogados da parte vencedora. Então vejam que esses honorários sucumbenciais, eles têm os seus patamares fixados no Código de Processo Civil, né? Esse percentual de honorários sucumbenciais, ele vai aumentando diminuindo de acordo com o valor da causa, ele vai variando de acordo com o valor da causa, né? Nas causas contra a fazenda pública. Agora vejam que a grande vantagem do mandado de segurança é exatamente que, em caso de perda da ação por parte do contribuinte que está pleiteando aquela restituição judicialmente, esse contribuinte que perdeu a ação, ele não vai ser obrigado a pagar honorários advocatícios para a parte vencedora, para os advogados da parte vencedora. No caso, os procuradores, né, da União, do Estado, do município, a depender do ente com o qual você está pleiteando essa restituição judicial. Vejam que isso é uma grande vantagem do mandado de segurança. Por quê? Porque uma das perguntas que o empresário certamente lhe fará é: doutor, quais são os meus riscos? Né? Quais são os meus riscos em entrar com essa ação? E se você elege o mandado de segurança como via para pedir essa restituição, não tem risco, porque mesmo que ele perca, ele não vai ter um custo extra dos honorários sucumbenciais dos advogados da parte vencedora, né? Então, essa é a primeira grande vantagem do mandado de segurança e que pode e deve ser utilizada como motivo de convencimento daquele empresário que tem medo de buscar a restituição judicial
não conseguir a restituição e ainda ter um prejuízo com o pagamento de honorários, tá? Outra grande vantagem do mandado de segurança é o seu rito mais célere, gente. A prática tributária tem nos mostrado que o mandado de segurança, que tem um rito chamado de sumário especial, ele tramita muito mais rápido do que a ação de repetição de indébito, que é uma ação ordinária, tá? Então, outra grande vantagem do mandado de segurança é a sua tramitação mais célere, né? Os juízes, as secretarias de vara, elas costumam sim dar uma atenção maior ao mandado de segurança por tratar de ação que alberga direito líquido e certo, tá? Agora, nem tudo são maravilhas, né? Assim como o mandado de segurança tem vantagens, ele também tem suas desvantagens. E eu diria que a principal dela, e talvez única, seja o seguinte: se você vencer essa ação de mandado de segurança, gente, e garantir o direito do seu contribuinte, do seu cliente a recuperar esse crédito, né? Você não vai ganhar honorários sucumbenciais. Você só vai ganhar os honorários contratuais, que foram aqueles honorários que você estipulou com o seu cliente de forma privada em contrato. Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se o contribuinte perder o mandado de segurança, ele não paga honorários sucumbenciais para os advogados do fisco. Agora, se você, advogado, entrou com mandado de segurança e ganhou, você também, evidentemente, não vai ter direito a esses honorários sucumbenciais a serem pagos pelo ente tributário com o qual você está brigando na justiça, né? O contrário acontece na repetição de indébito, na ação ordinária de repetição de indébito, que é outro meio processual para conseguir essa restituição. Gente, na repetição de indébito, se o seu cliente, se o contribuinte vence essa ação, você, advogado, vai ter direito, além dos honorários contratuais, também aos honorários sucumbenciais a serem pagos pelo fisco para você, tá? Agora, o contrário também acontece. Se você perde essa ação, né, de repetição de indébito, essa ação ordinária, o seu cliente ele vai ser obrigado, sim, a pagar honorários sucumbenciais para os advogados do fisco. Então, essa ação aqui, a ação ordinária, ela é, sim, uma ação que traz um certo risco para o contribuinte, tá? Agora, há algumas teses que já estão consolidadas, gente, que não tem mais volta, né? Como é o caso, por exemplo, da tese das verbas indenizatórias sobre a folha de salário, que a gente vai também tratar desse assunto posteriormente. Mas há alguns assuntos que você sabe que não tem mais como perder. Não no mérito, né? A não ser que você perca por uma questão processual, um erro, uma perda de prazo ou algo do tipo, que eu espero que não aconteça. Mas se eu não tenho mais como perder esse assunto no mérito, nada impede que eu, advogado, eleja esse meio processual para requerer esse tributo indevidamente pago pelo contribuinte. Agora vejam vocês, gente, que esse pensamento, essa eleição do mandado de segurança ou da ação de repetição de indébito é muito mais uma decisão do advogado, dos profissionais que estão ali trabalhando com a recuperação de crédito, inclusive o contador, do que do próprio cliente, né? O advogado é que tem que ter esse bom senso de que, olha, se eu acho que existe uma possibilidade de perda da ação, se a tese com a qual eu estou trabalhando ainda não está consolidada, eu não vou arriscar o cliente entrando com ação de repetição de indébito. Até porque grande parte dessas ações aqui, gente, elas são de valores expressivos, valores milionários. E aí, se o seu cliente perde a ação, ele vai ser condenado a pagar honorários com um percentual sobre o valor da causa. Então, tem que ter muito cuidado nesse sentido, porque eu não posso, o advogado, o profissional, ele não pode ter o pensamento de querer ganhar o honorário sucumbencial a qualquer custo, né? É melhor você não ganhar o honorário sucumbencial, ficar só com o honorário contratual e não dar uma possibilidade de perda e de prejuízo para o seu cliente. Mas isso analisa-se caso a caso, de acordo com a tese tributária que você pretende utilizar.
Se eu estou trabalhando com uma tese já mais consolidada nos tribunais superiores, eu não tenho, de fato, por que ter medo de ajuizar uma ação ordinária de repetição de indébito e não um mandado de segurança. A única desvantagem, né, é que o mandado de segurança, de fato, é mais célere. E a ação de repetição de indébito, a gente tem visto que tem demorado mais tempo para ser julgada, para transitar em julgado e, consequentemente, para que o seu cliente, para que o contribuinte tenha acesso ao crédito, que é tudo que ele quer, né, pessoal? É ter acesso a esse tributo que ele pagou indevidamente e que agora está chegando na melhor hora possível para ele, que é nesse momento de estrangulamento de caixa, de dificuldade financeira, tá? E vejam vocês que, enquanto na recuperação administrativa de crédito tributário, né, que a gente vai abordar, a recuperação se dá de forma muito célere, né, gente? Geralmente dentro aí de 60 dias, o contribuinte que é do Simples Nacional e pagou o PIS e COFINS e ICMS indevidamente sobre produtos, sobre vendas, receitas que ele não deveria ter pago, na esfera judicial é um pouco diferente, né? O contribuinte tem que entrar com a ação, esperar essa ação judicial transitar em julgado, ou seja, esperar que ela corra em todas as instâncias, para só depois ter acesso a esse crédito, que foi reconhecido na sentença judicial. Existem basicamente duas possibilidades, duas modalidades do contribuinte ter acesso a um crédito tributário que foi reconhecido em sentença. A primeira modalidade é exatamente receber esse valor em dinheiro, né? Para isso, pessoal, ele vai ter que receber ou via precatório ou via RPV, né? Vocês provavelmente já ouviram falar em precatório, né? E precatório demora demais, vai demorar muito tempo, né? É verdade, o recebimento via precatório, ele leva mais tempo, tá? Mas a RPV, que é a chamada requisição de pequeno valor, ela é muito mais célere, gente, né? A gente percebe que depois que o processo transita em julgado, você faz o pedido de requisição da RPV, geralmente em 90 dias, esse contribuinte já recebeu a RPV. Só que a RPV, pessoal, diz respeito àqueles créditos que sejam inferiores a 60 salários mínimos. Isso eu estou falando em nível federal, tá? De União Federal. E aí, a grande maioria das ações relacionadas às teses tributárias, elas são de valores superiores a 60 salários mínimos. Então, nem sempre o contribuinte vai ter essa possibilidade de receber via RPV. Ele vai ter que ir, caso ele queira receber em dinheiro, realmente receber via precatório, tá? Se for maior que 60 salários mínimos esse crédito dele. Agora, outra modalidade, gente, de recebimento, né, de concretização desse direito da restituição é a chamada compensação, a compensação tributária. Vejam que na esfera federal, e essa compensação ela só é possível realmente na esfera federal para tributos federais, porque a União regulou essa questão. Quando um processo termina, pessoal, quando ele transita em julgado, o contribuinte ele pode habilitar esse crédito junto à Receita Federal para ir consumindo esse crédito na medida em que ele for precisando, né? Então, ele constitui esse bolo de crédito que foi reconhecido pelo juiz de direito junto à Receita Federal e quando ele for tendo débitos a pagar, né, de tributos federais, ele pode consumir esse crédito que foi habilitado aos poucos, né? Ele vai consumindo aos poucos na medida, repito, em que ele for precisando utilizar esse crédito. Vejam que a compensação, né, gente, e todo esse rito, a gente vai ver daqui a pouco como é que funciona, né? Está previsto na IN 1717, que nos ensina como deve se dar essa compensação, essa habilitação de crédito junto à Receita Federal. E aí vejam, eu gosto sempre de ressaltar mais uma vez a necessidade de o profissional da área jurídica e da área contábil se aliarem.
nesse objetivo que é a recuperação de crédito tributário. Nós vamos ver que o processo de habilitação de crédito, ele é todo feito via ECAC, é todo feito de forma eletrônica. E mesmo depois que o crédito está habilitado, gente, é necessário fazer perdecompes, né? Pedidos de compensação desse crédito que foi habilitado, na medida em que o contribuinte for precisar utilizar esse crédito. E a gente sabe que o PerdeComp, ele é realizado por profissionais da área contábil, na grande maioria das vezes, né? Essa é a praxe, isso é o que a gente vê no mercado, tá? Então, até porque o profissional da área contábil ele tem mais trato ali com o ECAC e com esses pedidos de compensação do que profissionais de outras áreas. Então, vejam, você advogado que acha que vai conseguir fazer tudo sozinho, esquece, você não vai. E você contador que acha que também vai poder fazer tudo só, principalmente quando a gente estiver tratando dessas teses judiciais, você também não vai conseguir. Você vai precisar do auxílio do advogado e vice-versa, tá, gente? Na recuperação administrativa, não. É diferente, né? Como é um rito mais célere, mais simplificado, né? Você pode sozinho, né? Sem auxílio de ninguém, fazer essa recuperação, tá? Mas o que eu quero dizer é que no frigir dos ovos, gente, é muito importante que a gente entenda essa parceria e tenha os nossos profissionais de confiança, seja na área contábil, seja na área jurídica, tá? É uma dica preciosa que, se você seguir, certamente você vai conseguir entregar um trabalho melhor, num prazo mais rápido, porque a gente está unindo aqui duas cabeças e duas pensam melhor do que uma, é fato, tá? Agora vejam que esse processo de habilitação do crédito tributário, quando o contribuinte ganhou a ação judicial, ele está regulado na IN 1717. Eu não vou ficar lendo aqui artigo para vocês, né, dessa IN, isso aqui vai estar disponível para vocês no material, mas essa IN nos diz basicamente o passo a passo da habilitação de crédito, né? O que fazer para habilitar um crédito decorrente de sentença judicial, atenção, aqui eu estou falando de um crédito que você ganhou na justiça, e agora você não quer receber via precatório, porque não quer esperar muito, já quer usar imediatamente, né? Então você vai lá e entra com esse processo de habilitação do crédito via ECAC, tá? E vejam, a Ação Normativa 1717 nos diz lá no artigo 100, especificamente no parágrafo 3º, que o fisco tem o prazo de 30 dias para concluir a habilitação desse crédito. Então, depois que você dá a entrada no pedido de habilitação de crédito, junto com toda a documentação que a IN 1717 nos diz, que está colocada para vocês aqui na tela, o fisco ele tem o prazo de 30 dias para fazer essa habilitação desse crédito que foi reconhecido em sentença judicial. Felipe, esse prazo é sempre respeitado pela Receita? Vou dizer para vocês que não, né? Geralmente, pessoal, os pedidos de habilitação de crédito, eles são apreciados dentro de 90 dias, tá? O contribuinte, depois que a sentença transita em julgado, a prática tem nos mostrado que a Receita tem levado 90 dias, em média, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, para deferir a habilitação desse crédito tributário. Eu vou mostrar para vocês agora, vou pedir até licença para compartilhar outra tela com vocês, exatamente esses pedidos de habilitação de crédito, para que vocês vejam como funciona na prática. Agora, gente, isso é tudo feito via ECAC, tá? Vejam só, deixa eu apresentar aqui para vocês outro slide, para que vocês entendam como se dá a habilitação de crédito. Pois bem, gente, vejam que esse é o pedido de habilitação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. Esse modelo aqui, né, ele está lá constante na IN 1717, tá? É um crédito que está constante lá, tá? Mas eu vou pedir aqui para que esse material fique disponível para vocês para download, essas telas aqui já preenchidas,
para que isso possa ajudar vocês também na hora de preencher os pedidos de habilitação de crédito de vocês, tá? Então vejam que no pedido de habilitação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, gente, existem alguns dados que têm que ser preenchidos obrigatoriamente, como, por exemplo, a data do trânsito em julgado da ação, né, quando a ação terminou, não cabiam mais recursos, nem do fisco, nem do contribuinte. E vejam aqui que esse pedido também pede o valor do total do crédito original, ou seja, de quando você fez o pagamento indevido, quanto que você pagou, qual era o valor original do crédito. E também pede o valor total do crédito atualizado, pessoal. Ou seja, atualizado por quê? Pela Selic. E aí eu mostro para vocês aqui, vejam, o poder que a taxa Selic tem sobre a atualização de um crédito tributário. Tá? Muito grande. Vejam que a gente chegou a quase o dobro do crédito tributário só em função da incidência da taxa Selic que eu falei para vocês. Tá? Essa ação aqui, gente, essa habilitação de crédito, ela dizia respeito a uma ação de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS na importação, né? Então, os dois tributos que a gente pretendeu restituir aqui por meio dessa ação judicial e conseguimos eram PIS e COFINS. Então, vejam que se você tem mais de um tributo, né, albergado na sua ação judicial, você vai ter que fazer 2 pedidos de habilitação de crédito. Nesse caso, como eu estava pedindo PIS e COFINS, eu vou ter que fazer um pedido de habilitação para o COFINS e outro pedido de habilitação para o PIS, tá? Aí vejam vocês que depois que você der entrada aqui nesse pedido, né, aqui está assinado por mim, né, mas depois que você dê tudo eletrônico, assinatura eletrônica, né, via ECAC, mas depois que você der entrada nesse pedido, você vai receber uma informação da Receita Federal, né, o pedido ele vai ser enviado para uma análise formal, ou seja, para saber se você juntou todos os documentos que estão previstos lá na IN 1717. Então vejam vocês que esse auditor fiscal que analisou o pedido de habilitação que nós apresentamos, ele disse que está tudo certo formalmente, né? O contribuinte apresentou o formulário de habilitação de crédito, a certidão de inteiro teor do processo. Tem muita coisa aqui, gente, que tem que ser adquirida pelo advogado da causa. Embora a habilitação do crédito, na grande maioria das vezes, seja feita pelo contador no ECAC. Vejam aí, mais uma vez, a necessidade de essas duas figuras, contador e advogado, estarem em sintonia, né? E aqui são outros documentos que a IN 1717 exige, né? Nos itens 3, 4, 5, vocês vão ver com calma, tá? E vejam que o agente fiscal, tá? Ele diz que o contribuinte apresentou todos os documentos necessários, o que faz com que ele conclua que o pedido de habilitação atende aos requisitos estabelecidos pela IN 1717. Mas vejam, nessa análise aqui, o agente fiscal, ele não disse sim ou não para o meu crédito. Ele disse que os requisitos formais, as formalidades tinham sido atingidas. Então, isso aqui vai ser analisado por outro agente fiscal, tá? Que aí sim, esse agente fiscal vai entrar no mérito da questão para dizer o seguinte, né? Que tendo em vista o atendimento aos requisitos estabelecidos na IN 1717, né? Defiro o pedido de habilitação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. Então, aqui sim, vejam que já é uma segunda instância, né, da Receita Federal. O segundo passo, dizendo melhor, na Receita Federal. Ele está deferindo a minha habilitação de crédito. Agora, vejam vocês algo que é muito importante que nós saibamos, que está constando aqui nesse parágrafo, que diz o quê? Que o deferimento desse pedido de habilitação de crédito não implica em reconhecimento do direito creditório ou homologação da compensação. O que quer dizer o seguinte, gente,
Se você ganhou uma ação judicial, habilitou, por exemplo, um crédito de 1 milhão, né, e a Receita Federal deferiu aquela habilitação de crédito, não quer dizer que a Receita esteja concordando com aquele valor que você habilitou, né? Ela ainda vai fazer essa análise por ocasião das perdecompes de compensação que o contribuinte vai fazer daquele crédito. Então, a cada perdecomp que for feita, né, a Receita Federal vai ter o prazo aí de 5 anos para dizer se concorda ou não com aquele pedido de compensação que está sendo feito de forma eletrônica via perdecomp. Vejam vocês que o contribuinte que faz essa habilitação de forma correta, que preenche os perdecompos de forma correta, gente, eu não tenho por que ter medo do meu crédito ele não ser homologado, né? Não tenho por que ter esse medo. Agora, se eu não sei, se eu vou fazer sem ter o conhecimento, aí sim corre-se o risco de haver aí uma contestação por parte da Receita Federal no que tange ao valor do crédito, no que tange a um erro de perder-compra que você tenha cometido, tá? Então é importante sim que a gente tenha essa consciência. O pedido de habilitação do crédito deferido não importa em reconhecimento desse crédito por parte da Receita. Isso só vai acontecer quando ela for analisar as perdecompes de compensação, tá? Agora vejam que interessante essas decisões que deferem a habilitação do crédito, porque na própria decisão, gente, olha o que o agente fiscal nos diz, tá? Para utilizar o crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a DECOMP, a declaração de compensação, deverá ser preenchida com as seguintes informações. Vejam que o agente fiscal já nos fornece, né, as informações necessárias para fazer a perder-compra de compensação. Lógico que eu omiti os dados, né, gente, por uma questão de ética, mas aqui essas coluninhas vêm todas preenchidas com o CNPJ do sujeito passivo, o número do processo administrativo que você tem que inserir no perder-compra, o número do processo judicial, tá? Então vejam, gente, que desde que você tenha o conhecimento, você consegue tranquilamente fazer uma habilitação de crédito, fazer um perder-compre para viabilizar essa compensação e fazer sim com que o teu cliente, o contribuinte que te contratou, ele tenha acesso a esse tão sonhado crédito, né, que ele conseguiu depois de alguns anos de tramitação da ação judicial, tá? Bom, não deixa de acompanhar a gente também pela plataforma para que você tenha acesso ao seu certificado. Eu já estou chegando ao fim dessa primeira aula da nossa Masterclass, né? Para você que está assistindo pela plataforma, para você que também está assistindo pelo YouTube, muito obrigado por nos acompanhar e não deixem de participar da nossa próxima aula da Masterclass de Recuperação de Crédito Tributário, porque ainda tem muito assunto importante para a gente tratar. A gente vai entrar nas teses tributárias em evidência, vamos falar da exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, vamos falar das verbas indenizatórias sobre a folha e nós vamos falar também da recuperação administrativa de crédito tributário voltada para as empresas do Simples Nacional. Então, não perde a próxima aula, eu te vejo em seguida.